Olá, muito boa tarde. Nesta reta final da preparação para o Natal, o programa Eclésia veio até o Varatojo, em Torres Vedras, no PTSH de Lisboa. Somos recebidos hoje por Frei Hermínio Araújo, a quem agradeço a disponibilidade e a simpatia para estar hoje connosco. Muito boa tarde, Frei Hermínio. Muito boa tarde. Boa tarde aqui à equipa, boa tarde também àqueles que nos estão a acompanhar e que vão acompanhar neste programa. O nosso Natal tem uma marca franciscana, já iremos falar disso. Se calhar até muitas das pessoas que nos estão a ver nem sequer se apercebem de quanto tem essa marca. Mas vamos começar pela data, por aquilo que talvez seja mais óbvio e que provavelmente as pessoas, algumas pelo menos, nunca se questionaram. Mas nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo a 25 de dezembro. E a questão é, nós sabemos desde quando é que começou esta tradição de, num dia específico do ano, dedicar uma solenidade litúrgica ao nascimento do Senhor? Claro, o 25 de dezembro foi sobretudo para aquilo que nós, pela informação que nós temos, a documentação que a gente tem, há uma data segura que é o ano 336. Portanto, em pleno século IV, não é? Exatamente a celebração no dia 20, a celebração do Natal de Jesus no dia 25 de dezembro, portanto, no ano 336, em Roma concretamente. E depois é uma data, depois de uma forma muito simples, nada como nós a conhecemos, não é? Muito menos como nós a conhecemos agora. Sim, agora. Mas é o início, de facto, de estabelecer uma data. Claro e há uma intenção de ligar esta celebração a uma ideia da luz. Ela, no nosso hemisfério, é celebrada no inverno, perto do solstício de inverno, e de certa forma, num momento em que os dias são muito mais curtos, exato, celebrar esta luz de Jesus, esta luz divina que vem ao mundo. Exatamente. Claro que há várias perspectivas até no que diz respeito à fixação exatamente desta data, mas uma das principais e daquilo que uma grande parte das pessoas até normalmente tem isso mais presente é realmente o ligar mesmo a uma celebração que os romanos faziam, precisamente a 25, correspondendo ao nosso 25 de dezembro, que é uma celebração de luz, uma celebração do sol, concretamente. E até nós temos imagens bíblicas, o sol é um elemento central na própria linguagem, não é? Como Jesus é o sol por excelência, a luz por excelência. Por isso os cristãos facilmente se identificaram com este simbolismo, não é? Até aos dias de hoje, precisamente. E falava-me há pouco que a celebração inicialmente não tinha a dimensão que tem hoje, mas é uma celebração que no início, no cristianismo nascente, se liga muito no fundo acaba por fazer uma síntese do que é o percurso de vida de Jesus Cristo. Porque as primeiras celebrações são sobretudo celebrações dominicais, de Páscoa, mas há aqui uma história que é contada e que é entendida a partir do início, não é? Exatamente. Aliás, para as pessoas até para refrescar um bocadinho a memória, mesmo até muitos cristãos e até muitos católicos, as celebrações cristãs começaram com a Páscoa, precisamente. Os cristãos, logo desde os primeiros tempos, começaram a celebrar a Eucaristia celebrando a Páscoa. Depois é que se foi estruturando, solenizando, digamos assim, essa celebração. E depois só numa fase, então, seguinte, é que surgiu o Natal, mesmo depois com tudo aquilo que diz respeito de tempos de preparação. O caso da Quaresma e depois também o Advento em relação ao Natal. No século IV ainda era tudo muito simples. Mas é curioso que 100 anos depois, praticamente, quer no pontificado do Papa Sisto III, sobretudo, as pessoas também conhecem das 4 basílicas, das grandes basílicas de Roma, a Basílica de Santa Maria Maior, que é muito dedicada precisamente à espiritualidade do Natal. Com a construção da Basílica de Santa Maria Maior no século V, no pontificado de Sisto III, e depois, sobretudo, no sucessor, que é o grande Papa, o São Leão Magno, que é o grande, depois mesmo, pensador, com muitas reflexões de propostas mesmo de teologia, de espiritualidade, à volta do Natal. Isso depois começa a ganhar todo um esplendor, depois século V, século VI e por aí adiante, até depois à Idade Média, que é depois, no tempo de São Francisco, a coisa é recuperada com uma outra faceta, com uma especificidade muito própria de São Francisco de Assis. Voltamos, aliás, ao início do programa, em que eu disse que muita da celebração do nosso Natal tem uma marca franciscana. Exato. E é um momento em que nós conseguimos fixar uma mudança na celebração do Natal, não é? Exato. Mas São Francisco, há uma mudança, mas
bebendo muito, até concretamente, da espiritualidade de Natal proposta pelo Papa São Leão Magno no século V. A tal ligação, no Natal celebramos o nascimento de Jesus, não há dúvida nenhuma, mas celebramos o nascimento daquele que viveu, morreu e ressuscitou. E está, digamos assim, nos dinamismos também da criação. Portanto, ou seja, no Natal, e há uma oração muito bonita que sistematiza bastante este pensamento, esta espiritualidade do Papa São Leão Magno, a ligação entre a criação, a redenção e o Natal. Portanto, é isto. E curiosamente, São Francisco, quando aprofundarmos um bocadinho neste nosso diálogo, o que é que aconteceu exatamente no Natal de 1223 em Grécia com São Francisco de Assis, mas curiosamente ele bebe daquilo que a Igreja já celebrava, esta ligação, criação, redenção e Natal. Então, São Francisco é o homem e o santo sensível a toda a realidade criada, e portanto ele não podia desligar de forma alguma o Natal da criação. Uma das imagens fortes é o momento em que, chamemos-lhe assim, temos o primeiro presépio, não é? Exatamente. Nesse Natal que falou de Grécio. Exatamente. Grécio é uma terra ali entre Assis e Roma. Mesmo agora nós indo a Grécia, é uma zona até bastante isolada, no tempo de São Francisco, no século III ainda mais, portanto ele escolhe um sítio mesmo muito especial para as pessoas não estarem dispersas, para não estarem distraídas com outros elementos, mas estarem mesmo concentradas naquilo que estava ali a acontecer. Portanto, na noite de Natal, o que aconteceu foi aquilo que nós hoje dizemos Missa do Galo. Portanto, na missa da noite de Natal, São Francisco quis celebrando a Eucaristia, fazendo aquilo que nós hoje dizemos um presépio ao vivo, com os animais também, portanto, sobretudo um elemento essencial é o estábulo, portanto, o lugar onde os animais se alimentavam, e por cima do estábulo foi feito um espaço onde se pudesse celebrar a missa, ou seja, na prática, por cima do estábulo, o altar. Portanto, é esse simbolismo muito... Aqui é um simbolismo com alimentação propriamente dita. Com a também, alimentação. não é? O lugar onde os animais se alimentavam é agora também o lugar onde os crentes se alimentam da palavra e da pessoa de Jesus. E esse alimento chega aos nossos dias, sobretudo na celebração da Eucaristia, que é o alimento, quer a palavra, quer o alimento por excelência. Mas aqui, obviamente, um elemento visual muito forte. Muito fortíssimo. Para uma espiritualidade que é muito trabalhada, teologicamente, como esteve a dizer, aliás, muito elaborada, com ligação a várias das convicções que alimentam a celebração cristã, a celebração católica do nascimento de Jesus. Mas a verdade é que é muito mais simples, e nós estamos a falar, por exemplo, na Idade Média, num momento em que pouquíssima gente saberia até ler, é muito mais simples transmitir esta mensagem com um elemento visual forte. Não é? Exatamente. Como que para São Francisco é como que para que os mistérios de Deus, não é? Todas estas realidades do céu nos entrassem pelos olhos dentro, não é? E que fossem, no fundo, captados por todos os sentidos, mas sobretudo com o olhar, com o sentir, com o tocar, inclusivamente. Portanto, estando ali as pessoas, congregando as pessoas, naquilo que, de facto, é um presépio vivo, em que as figuras centrais do presépio são as próprias pessoas. As próprias pessoas estão ali. Portanto, o sentir-se todos integrados na mesma realidade. Portanto, é um dinamismo, de facto, de vida, é como que naquela expressão do cardeal Dom José Tolentino Mendonça, quando ele diz rezar de olhos abertos. O que São Francisco pretendeu é que aqueles que participaram ali naquele presépio ao vivo pudessem rezar de olhos abertos, de uma forma muito simples mesmo, mas que captassem o essencial. É um olhar, de facto, mas que depois que remete para um olhar até mais profundo, mais interior, um olhar do coração, não é? Mas a partir de coisas muito sensíveis, muito concretas e muito práticas, sem dúvida nenhuma. É evidente que foi uma intuição muito bem sucedida, porque o desenvolvimento ao longo dos séculos mostra que é efetivamente... houve uma corda do coração humano que foi tocada de uma maneira especial por São Francisco ali. Exatamente. E ao longo dos séculos sucessivos, os vários povos vão tentando integrar nesta representação elementos do seu cotidiano, o que de certa forma mostra a importância que o nascimento de Jesus tinha na sua vida. Exatamente. Que queriam trazê-lo o mais próximo possível da sua realidade. Exatamente. Isto é de facto uma prova, vou chamar assim, da eficácia deste sinal. Sim. A sensibilidade de São Francisco, ou a preocupação, foi fazer com que o Natal tocasse a todos e todos fossem incluídos. E realmente a história comprova exatamente isso. Quando falamos
na história do presépio, os presépios ao longo da história, ao longo dos séculos, isto deve-se precisamente à forma de São Francisco ter celebrado o Natal nesse ano, em 1223. Porque se calhar, se não tivesse acontecido isso, nós tínhamos uma outra sensibilidade, uma outra forma de celebrar o Natal. Portanto, o presépio. Todas as pessoas, quando se fala de presépio, as pessoas já sabem perfeitamente de que é que estamos a falar. Inclusivamente, todo um dinamismo até de integração cultural, não é? Porque o presépio toca a todos. Ou seja, a lógica da encarnação, não é? De um Deus que se faz carne, o Verbo encarnou e habitou entre nós, nas nossas realidades concretas. Por isso, o colocar no presépio todas as nossas realidades, as nossas tradições, os nossos trajes. E, aliás, tem um forte impacto cultural, além disso. Muitíssimo, muitíssimo. As diversas profissões, as diversas atividades, não é? Porque realmente aquilo que se celebra, não é? Essa relação de Deus conosco, não é algo de abstrato, mas é algo muito tocável, muito concreto, que toca todas as realidades do nosso viver. Quando nos recebeu aqui no Varatojo, antes de começarmos a filmar, eu conversava um bocadinho consigo da minha experiência como madeirense. Exatamente. E da forma como a celebração da festa do Natal na Madeira é muito marcada ainda pela espiritualidade franciscana. Em particular, no trazer para a celebração a dimensão da natureza. Vários elementos da natureza que são compostos naquilo que é a representação do Natal e naquilo que é a devoção até ao Menino Jesus, que é acompanhada por vários... Aqui, voltando até a parte com que começamos a conversa, aqui a ideia de uma redenção global, não só do ser humano, mas de todo aquilo que a gente, na tradição católica, chama da criação, é um momento novo de recriação. De recriação. O mistério da encarnação é também já um dinamismo de recriação. E é muito bonito mesmo o elemento, a natureza, no caso concreto até de muitos elementos que são colocados no presépio, na Madeira, é a própria natureza ali que se está, as cearinhas, concretamente. Exato, por não é? exemplo, sim. Não é que simbolicamente até é muito mais forte. Eu cortar um elemento da natureza e trazê-lo, não é artificialmente, mas colocá-lo no presépio. Outra coisa é pôr um elemento da natureza que está ali num vaso e vai crescendo. Para quem não está tão familiarizado, é muito interessante é o trigo que é plantado por tradição no dia 8 e começa a despontar já na altura do Natal e é colocado na representação do presépio. E, portanto, de facto, é isso. É trazer a natureza para junto da celebração do nascimento de Jesus. Claro, até uma sugestão de um franciscano, até nem é tanto cortar elementos da natureza, retirá-los e colocá-los no presépio, mas até trazer a própria natureza numa planta, num vaso, faz muito mais sentido, está muito mais próximo do Natal celebrado por São Francisco de Assis, porque não estamos, de facto, a danificar, eventualmente a cortar elementos da natureza que se calhar nem precisávamos, não é? Mas trazer, como no caso das cearinhas, do trigo que vai crescendo, que até é muito bonito, à medida que o presépio, a cearinha vai crescendo. Sim, vai. Aqui um elemento que falamos espontaneamente, mas que provavelmente até merece um pouco a nossa reflexão. O presépio passa de uma representação ao vivo para outras representações monumentais que nós conhecemos em igrejas, por exemplo, algumas até já estão em museus. Sim. O caso do Machado de Castro, exatamente. na tradição portuguesa. Mas há um momento em que é possível passar para uma dimensão doméstica. E do meu ponto de vista isso é muito importante. Causa uma transformação radical na relação das pessoas com o presépio. Esta dimensão doméstica é particularmente importante em 2020, num ano tão marcado pela pandemia, em que provavelmente até a celebração comunitária vai ter limitações. Olha, este é um excelente tópico de reflexão e de partilha com aqueles que nos estão a acompanhar, precisamente. Exatamente, provavelmente uma grande parte das pessoas não vão celebrar o Natal comunitariamente, na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade crente, como faziam, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, de muitos idosos, etc., não é? O facto de terem a oportunidade, diante do presépio, até de uma forma muito simples, poderem ter momentos
de vivência religiosa e vivência espiritual, neste ano, não é? É fundamental, de facto. E o presépio de São Francisco, não é? O presépio que nos remete para aquilo que estamos a celebrar, que não é apenas, reparem, que não é apenas ler um texto da Bíblia, que também é importante, quem tiver a oportunidade de ler ou de escutar, por exemplo, um avô ou uma avó que não conseguir ler, mas o neto ou a neta ler para a avó é muito bonito que assim aconteça também. Mas o estar diante do presépio é também uma experiência muito significativa nos tempos que vivemos. Porque há um aspecto que eu não disse, mas se calhar valia a pena retomar, aquilo que foi motivação também de São Francisco de Assis é fazer aquilo que nós hoje dizemos uma espécie de exercício da inteligência espiritual. Sim. Não é? É um exercício, no fundo, da inteligência espiritual, um exercício do coração, não é? Com o colocar, de facto, em cena as páginas do Evangelho. Portanto, mais do que pura e simplesmente um exercício intelectual, que é muito importante, de inteligência racional, mas sobretudo de inteligência cordial, de inteligência espiritual. E o estarmos, este ano, tão limitados, mas o colocarmos diante do presépio no contexto da nossa casa, da nossa família, da nossa sala de estar ou de outro local da nossa casa, nós podemos fazer. Não é exatamente a mesma coisa, não é? Porque em contexto que São Francisco fez, no contexto ligado à natureza, às árvores, aos animais, mas podemos fazer um bocadinho aquilo que esteve na base do que motivou São Francisco a celebrar o Natal daquela maneira. Este ano há um desafio, olhar em particular para uma figura do presépio, porque o Papa Francisco convocou um ano especial dedicado a São José. Exatamente. Provavelmente é uma figura que não merece atenção, ou que não tem merecido a atenção que deveria ao longo da história. Mas este ano em particular o Papa Francisco pede-nos que olhemos, como católicos, para aquela figura. E para uma figura que está ligada a uma dimensão, sei que temos essa visão sobre o pontificado, uma dimensão que é central do pontificado do Papa Francisco, que é o cuidar. O cuidar, exatamente. Aliás, o início do pontificado do Papa Francisco foi no dia 19 de março de 2013, dia de São José. A liturgia foi centrada em São José e então ele na homilia, na primeira parte da homilia, foi centrar-se em São José como o guardião da família, da Sagrada Família, aquele que guarda, aquele que cuida da Sagrada Família. E por isso mesmo, imediatamente a seguir, o Papa Francisco lança exatamente o grande tema do seu pontificado, logo nesse dia. Nós precisamos de cuidar. Precisamos de nos cuidarmos de cuidar uns dos outros e de cuidar também da criação. E, curiosamente, este ano, não é? No contexto até quando estamos a celebrar os 5 anos da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, e no ano da publicação da encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social, o Papa Francisco avança com esta figura exatamente central do cuidar. Como ele logo disse no início do seu pontificado, com um coração de pai. É essa, no fundo, a temática de fundo. Portanto, é a faceta de São José como pai. E logo imediatamente a seguir, porque já temos acesso a essa mensagem, não é? Daqui a poucos dias iniciamos o ano 2021. E o Papa Francisco, exatamente nesta mesma linha, na mensagem do Dia Mundial da Paz, dia 1 de janeiro, é toda ela centrada no cuidar. Portanto, há aqui um fio condutor, os grandes temas deste pontificado, não há dúvida nenhuma que são estes. E também será um ano, pelas circunstâncias que vivemos, para estarmos gratos pelos cuidadores. Não é? E o Papa Francisco está constantemente, é verdade. mesmo na carta sobre São José, para o ano dedicado a São José, e na encíclica Fratelli Tutti. Sim, e na mensagem para o Dia Mundial da Paz. Na mensagem para o Dia Mundial da Paz também está constantemente, é como que um elogio dos cuidadores. Um elogio dos cuidadores. Até daqueles cuidadores que às vezes nem sequer nos lembramos. Aliás, ele pega exatamente São José nessa perspectiva. São José, não há falas, não há palavras de São José nos Evangelhos. De Maria também não há muitas, mas há algumas, não é? Mas há gestos. De facto, no presépio nós temos a figura central é Jesus, logo imediatamente a seguir é Maria, e depois e o Papa Francisco evidencia, atenção, que logo imediatamente a seguir a Maria, mesmo até na história da Igreja, nas propostas que os diferentes Papas vão fazendo, vão relevando, vão sublinhando a figura de São José. Portanto, não nos podemos esquecer dele. E, portanto, são os seus gestos, as suas atitudes e muito o seu silêncio. Nós, às vezes, acho que desvalorizamos o silêncio, porque
Nós só valorizamos a palavra quando fazemos silêncio para a acolher, não é? São José é o homem do silêncio, um grande modelo. Aliás, não é por acaso que a maior parte dos contemplativos têm São José como modelo, a vida contemplativa. Sobre a importância de ouvir, sei que tem um convite especial para fazer para quem, ou presencialmente, ou através dos meios de comunicação, vai participar na liturgia do Natal, que é escutar com atenção uma parte da celebração em que às vezes já estamos um bocadinho distraídos porque já estamos a pensar no que vamos fazer a seguir. Exatamente. Já estamos a olhar para o lugar onde nos vamos sentar para começar a ouvir as leituras. Não é? Portanto, é uma oração que está muito ligada precisamente àquela espiritualidade do Papa São Leão Magno, do século V, aquela ligação precisamente entre a criação, a redenção, ou a Páscoa, e o Natal. É uma oração que na linguagem litúrgica se chama coleta, que aparece, é fácil as pessoas identificar o momento da Eucaristia onde ela vai aparecer, é imediatamente a seguir ao cântico que no Natal é muito solenizado, que é de Glória, que é o cântico dos anjos. Logo imediatamente a seguir aparece esta oração. O celebrante diz, oremos, portanto faz uns breves momentos de silêncio para convidar, no fundo, a Assembleia a estar em sintonia com ele. E as palavras são estas. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem e de modo ainda mais admirável o renovastes, fazei que possamos participar na vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Fica então o convite a ouvirmos com particular atenção esse momento da celebração, no dia de Natal. Frei Hermínio, foi um gosto estar a conversa consigo, muito obrigado. Desejo-lhe um Santo Natal, a si e a sua comunidade, e de facto que esta celebração tão bonita, tão significativa também como franciscano, para seja, todos, apesar de todas as limitações, que seja uma santa e uma feliz celebração. Um Santo Natal também para a equipa, um Santo Natal para aqueles que nos acompanharam, e porque se calhar este ano, é mesmo, é verdade, vamos celebrar menos o Natal por fora, não é? Como tantas manifestações exteriores, mas temos uma excelente oportunidade de o celebrar por dentro, simbolicamente no coração. Portanto, um Natal para todos, cheio de um coração cheio de Natal para todos. O programa Eclésia volta à sua companhia no dia 25 com uma emissão especial que eu aconselho a que não percam. Se estiver por casa, certamente, esteja atento e nós voltaremos a ver-nos amanhã, se Deus quiser.